Cadê o meu lucro? Pois bem, os relatórios indicam que a minha empresa teve um lucro de 6.200.000 no último exercício. Porém, não consigo entender o porquê eu não tenho esse valor disponível, quer seja em contas bancárias, quer seja em aplicações financeiras, ou quer seja na minha conta particular. Não consigo enxergar para onde foi. Realmente foi esse o lucro que a minha empresa teve? Essa é uma dúvida que são levantadas com uma certa frequência, principalmente entre os pequenos e médios empresários, aqueles que não têm muita afinidade com a linguagem de finanças e de contabilidade. Apresentam dificuldades de fazer uma leitura correta de seus demonstrativos contábeis, se é que tem esse demonstrativo contábil. O controle de todas as atividades que a empresa exerce, ela precisa ser refletida através da contabilidade. E quanto mais independente for essa contabilidade, quanto mais fielmente representar a situação patrimonial, a situação financeira, a situação econômica dessa empresa, melhor. Pois assim, quando se faz uma análise criteriosa da situação da empresa, esses indicadores refletirão a realidade que a empresa vive. É uma situação extremamente importante. Portanto, já em outros vídeos, eu chamo a atenção para essa questão em que acontece com uma certa frequência empresários, empreendedores fazer uma misturança danada entre as contas da empresa e as suas contas particulares. Aí fica muito complicado para quem trabalha para obter informações relevantes para a tomada de decisão. Essa é uma questão extremamente importante. Voltando ao nosso foco, que é cadê o meu lucro? A possibilidade sim de demonstrar com muita clareza, com muita propriedade para onde foi esse lucro. Existe na contabilidade um demonstrativo que, por sinal, é exigido pelas normas brasileiras e internacionais de contabilidade, a sua elaboração e apresentação. Trata-se de fluxo de caixa ou demonstração do fluxo de caixa, mais conhecida aí no meio das finanças e contabilidade como DFC. Ele traz com detalhe para onde foi esses lucros que tanto reclamam. Portanto, eu vou fazer uma demonstração a partir de um conjunto de slides que eu trouxe. Apresentarei aí para vocês. Antes disso, meu nome é João Iannazzi, eu sou consultor empresarial, professor universitário. Atualmente eu leciono para uma escola de negócios, disciplinas de contabilidade geral, desde a básica até as avançadas, custos de formação de preços, finanças e também matemática financeira. Percebem que todas as disciplinas estão voltadas para a questão da gestão empresarial. Sou economista, sou contador e também sou mestre em contabilidade e finanças. Autor desse livro aqui, Custo e Formação de Preço, importante ferramenta para tomada de decisão. Um livro bastante utilizado como bibliografia básica em cursos de ciências contábeis, de administração e de economia, cujos volumes físicos estão esgotados. Estou trabalhando para a segunda edição. Em breve estarei falando a respeito. Vamos ao que nos interessa em relação à demonstração. Para onde foi o lucro? Iniciemos aqui a demonstração do fluxo de caixa. Você pode considerar isso como uma dica de gestão empresarial, assunto que eu trago com bastante propriedade, semanalmente 2 vezes, com vídeos gravados aí para o YouTube e diversas incursões no LinkedIn e também no Instagram. Demonstração do fluxo de caixa. Essa demonstração é exigida pela lei e pela regulamentação e pelas normas brasileiras e internacionais de contabilidade. Portanto, é um demonstrativo feito de acordo com essa exigência. Portanto, tem aí um caráter técnico bastante avançado. Isso pode trazer algumas dificuldades de entendimento por parte daqueles que não tenham essa familiaridade com a linguagem contábil, linguagem econômica, linguagem financeira. Porém, entendendo essa situação,
No final da apresentação desse demonstrativo, eu trago um quadro que melhor explica, numa linguagem um pouco mais popular, um pouco mais corrente entre nós, sem considerar aí os aspectos técnicos da regulamentação da contabilidade, das normas brasileiras e internacionais de contabilidade. Então vamos lá, o que nos interessa. Suponhamos que trabalhemos aqui com uma situação de um balanço patrimonial encerrado em 31/12 de 22 e de 23, para efeito de simulação. Explicando rapidamente sobre a estrutura do balanço. Do lado esquerdo nós temos aí as contas do ativo, que está representado por bens e direitos. E do lado do passivo, representado pelas obrigações. Aqui do lado do ativo, clientes é uma conta de direito. São direitos a receber dos seus clientes ou de seus clientes. Estoques são bens que estão em poder da empresa, estocado. Pode ser matéria-prima, pode ser produto acabado ou produto em elaboração. Além disso, nós temos aqui veículos, máquinas, equipamentos e instalações. São todos bens pertencentes à empresa. Depois, do lado direito, nós temos as contas do passivo, que compõem o passivo, e também o patrimônio líquido da entidade. Do lado do passivo, nós temos aí as obrigações, são, por exemplo, compostos aí basicamente por conta de fornecedores, contas a pagar, empréstimos, financiamento, qualquer obrigação que a empresa tem para com terceiros, ele estará consignado aqui no passivo. O passivo pode ser circulante ou não circulante, dependendo aí, evidentemente, do prazo a ser cumprido. Então, nós temos aqui, por exemplo, no ano de X3, temos 97 de ativo total e temos uma obrigação no valor de 68 mil ou milhões. Então, essa diferença entre esses dois valores, que dá exatamente 29 milhões, esse é o patrimônio líquido, ou conhecido aí no mercado também como ativos líquidos. Ativos líquidos é o total do ativo menos as suas dívidas, que dá 29, que esse valor pertence aos sócios ou acionistas dessa companhia, dessa empresa. Além desse demonstrativo, temos também a demonstração do resultado do exercício, aonde estão consignados aqui total da receita, total do custo da mercadoria vendida, o lucro bruto, as despesas operacionais, a despesa com depreciação. Eu fiz um destaque aqui. Lá na frente vocês vão entender o porquê. Temos então aqui o lucro antes do imposto de renda e da contribuição social no valor de 9, provisão para imposto de renda e contribuição social no valor de 2.800 e um lucro líquido no valor de 6.200. Então, essa empresa teve um lucro líquido de 6.200.000 reais. Eu tenho algumas observações a ser feitas aqui. O primeiro é que naquela conta de veículos e máquinas e equipamentos não houve nenhuma baixa, ou seja, a empresa não fez nenhuma venda, ou baixou por deterioração ou alguma coisa desse tipo assim. A segunda observação é de que houve um aumento de capital no valor de 2 milhões em dinheiro colocado aí pelos sócios, e também que o resultado líquido foi totalmente capitalizado. Todo o lucro foi capitalizado. Então, partindo dessa situação hipotética, vamos ter aqui a elaboração da demonstração do fluxo de caixa. Para facilitar a possibilidade de elaborar o fluxo de caixa, a demonstração do fluxo de caixa, houve por bem fazer um desmembramento das atividades da empresa em 3 partes, ou seja, atividades operacionais, as atividades de financiamento e as atividades de financiamento. Então são esses 3 as atividades desenvolvidas numa empresa para efeito de demonstração do fluxo de caixa. Muito bem, então aqui na demonstração do fluxo de caixa, vamos desenvolver aqui para 23. Temos aqui o lucro líquido do exercício, atividades operacionais é o número 1, lucro líquido do exercício, reversão da despesa com depreciação 2 e um lucro ajustado de 8 milhões. Por que essa conta veio parar aqui? Vocês concordam que esse 2 milhões foi lançado a débito lá na demonstração do resultado, que alterou esse valor aqui de 6.200. Caso não tivesse nenhum valor aqui, esse saldo aqui seria de 8.200. Agora, por que ele volta para cá? Porque ele faz uma reversão. Porque, embora seja uma despesa, ele é contábil apenas, não é financeiro, não tem efeito caixa. Ou seja, ele não passa pelo caixa. É uma despesa que não se paga. Como estamos tratando de fluxo de caixa,
ou seja, a entrada e saída de dinheiro, eu preciso revertê-la. Aí dá um lucro ajustado de 8.200. Teve uma variação na conta de cliente de 3.000 negativo, uma variação na conta de estoque 4 positivo, uma variação na conta de fornecedores 8 negativo, uma variação na contas a pagar de 8 positivo e uma variação na conta de empréstimo no valor de 2 positivo. Como é que funciona essa dinâmica aqui? Funciona da seguinte forma. Você vai perceber que de X2 para X3, a conta de cliente, ele aumentou em 3.000. E por que ele veio parar, essa diferença veio parar aqui? Porque acontece o seguinte, ora, se a minha contas a receber aumentou, significa que eu tenho menos caixa. Por quê? Porque eu não recebi aquele valor ainda. Né? Portanto, não se tornou caixa. Por isso que ele entra num ajuste aqui negativo. Já na conta do estoque, como a estoque reduziu, teve uma redução no valor de 4.000 no estoque, ele entra positivo. Então, na conta de ativo, quando aumenta, entra negativo e quando diminui, entra positivo. Já do outro lado, da conta do passivo, que é essa conta fornecedores, no nosso exemplo, ele é a primeira conta que aparece lá no passivo, ele tem um valor negativo de 8. Por quê? Porque agora, em 2023 ou 2000x3, deve 8.000 a menos do que devia em X2. Ou seja, ele pagou 8.000 a mais, portanto, eu tenho um valor a menor no caixa. Da mesma forma que a contas a pagar teve uma variação positiva, por quê? Porque agora ele deve 8.000 a mais. Coincidência apenas 8 negativo, 8.000 negativo com 8.000 positivo. Apenas coincidência, não tem relação nenhuma entre esses valores aí. Ou seja, através de uma renegociação com seus credores, alguma coisa, ele conseguiu aumentar a sua dívida em 8. Da mesma forma que a conta de empréstimo teve um aumento de 2, ou seja, ele está devendo 2.000 a mais, portanto, entrou esse dinheiro para a empresa. Entrando esse dinheiro, aumenta seu caixa. Então, o caixa líquido das atividades operacionais é de 11.200. Mas eu disse que existem 3 atividades. Então, a segunda atividade é o de investimento. Investiu em quê? Investiu em veículo no valor de 3 e investiu em máquinas e equipamentos no valor de 10. Então, o caixa líquido das atividades de investimento é de 13, que é o somatório daqui. Mas ele foi buscar dinheiro em algum lugar, que é a atividade de financiamento. Teve um aumento de capital promovido aí pelos sócios no valor de 3, de 2. Isso dá um caixa líquido das atividades de financiamento de 2. Então você vai perceber aqui que essa linha aqui tem uma letra A, aqui tem uma letra B e aqui tem uma letra C. Então, fazendo uma conciliação agora, vamos verificar que a disponibilidade alterou dessa forma aqui. Né? Então aqui é a letra D, que é a variação da disponibilidade, que é igual a A menos B mais C, ou seja, A menos o que ele investiu e mais o que ele trouxe de recurso. Sobrou 200, certo? Né? Esse número não é muito estranho para nós não, né? Vamos fazer então uma conciliação aqui. Verificação das disponibilidades conforme balanços de X2 e X3. Saldo de contas a caixas e bancos em 31/12 de X3, 1.000, 1 milhão. E saldo de caixas e bancos em 31/12 de X2, 800. E a variação então é de 200. Quando esses valores coincidem, eu posso afirmar que essa demonstração do fluxo de caixa está correta. Esse é o fluxo de caixa de acordo com as normas brasileiras e internacionais de contabilidade. Muito bem, então para facilitar o entendimento ou para solidificar o entendimento a respeito, eu trouxe um outro quadro com uma linguagem um pouco mais branda em termos técnicos. É o resumo das operações. Então, nesse resumo das operações, eu tenho o quê? Um lucro líquido de 6.200, eu tenho um estorno da despesa de depreciação 2.000, tenho um financiamento para clientes no valor de 3, ou seja, aquilo que eu não recebi ainda dos meus clientes. Eu tenho redução no estoque no valor de 4. Temos também um pagamento a maior para fornecedores no valor de 8, negativo.
Temos um pagamento a menor de conta no valor de 8 positivo, um aumento na conta de empréstimos, uma aquisição de veículo no valor de 3 e aquisição de máquinas e equipamento no valor de 10. Então, se nós somarmos tudo isso daqui, né, e mais, temos também um aumento de capital no valor de 2 milhões, vamos perceber que o somatório desses valores aí dá 6 e o aumento no saldo da conta de caixas e banco no valor de 200. É aquele 200 que demonstramos no slide anterior. Então eu posso dizer que realmente a empresa teve 6 milhões e 200 mil de lucro e ele fez todas essas movimentações que resultou numa aplicação de 6 milhões. Ele aplicou esse valor, ele gastou esse valor de 6 milhões. O lucro era de 6.200, restaram 200 no caixa da empresa. Vamos imaginar que ele não tivesse comprado nenhum veículo, portanto, a atividade de investimento seria só de 10 milhões. O que ia acontecer? Ia acontecer que aqui seria 3 milhões aqui, negativo. 6.200 menos 3 daria 3 milhões e 200, que seria esses 3 milhões aqui. Fatalmente estaria na conta de caixa e caixa e banco, ou eventualmente numa aplicação financeira. Essa era a apresentação que estava dentro do meu planejamento para passar para vocês. Então termino tecnicamente fazendo essa apresentação aqui. E então espero que vocês tenham gostado dessa explicação, né? Caso não tenha tido o entendimento claro a respeito, é só fazer algum tipo de comentário a respeito, que eu vou verificar com bastante atenção e fazer uma devolutiva bem legal aí para vocês aí. Espero que tenham gostado. Peço um grande favor de se inscrever no meu canal, dar o seu like aí, curtir, compartilhar e comentar a respeito desse vídeo que eu estou gravando para esclarecer sobre alguns pontos importantes, algumas dicas de gestão empresarial. Despeço-me de vocês, agradecendo aí pela atenção de estar investindo o seu tempo para me acompanhar. Agradeço de coração. Fiquem com Deus e até a próxima.